Um bom dia para você que está aqui nos acompanhando desde a Escola Sabatina. Eu fico muito feliz de poder retornar aqui diante das câmeras ou diante da câmera e também chegar aí ao seu coração, chegar aí à sua casa e podemos juntos abrirmos a palavra de Deus. Isso é um privilégio tremendo, a despeito das circunstâncias que nos encontramos nesses últimos dias de distanciamento. Quero então estender o meu bom dia a você, a sua família, e convidar você aí a pegar a sua Bíblia, coloque do seu ladinho, porque você vai consultá-la muitas vezes hoje. Nós vamos dar continuidade à série Relacionamentos, e nós iremos abordar hoje um assunto também, como muitos dos demais que já foram abordados, um assunto também um tanto polêmico dentro do cristianismo, o chamado privilégio paulino. Talvez alguns nunca ouviram falar dessa expressão, mas hoje vão conhecer o que significa isso, o que eu quero dizer com isso, o que o título da mensagem dessa manhã significa, a que ela está se referindo, né? Eu quero fazer, antes de a gente abordar aqui o assunto dessa manhã, eu gostaria de fazer uma menção. Obrigado, Ricardo. Quero fazer aqui uma menção a nossa adoração com relação aos dízimos e às ofertas. Você sabe que todos os sábados que estamos aqui, antes de abrir a palavra, eu tenho dado uma dica e aberto aqui um momento para que você mesmo na sua casa possa dedicar esse momento para adoração através dos seus dízimos e também das suas ofertas. Eu queria dizer para você, na verdade eu quero fazer uma pergunta, essa pergunta é a seguinte: dízimo é uma questão de gratidão? Sim ou não? Gostaria que você pudesse responder essa pergunta aí. Dízimo é uma questão de gratidão? Sim ou não? Você pode ir respondendo aí embaixo, nas mensagens do Facebook. Eu vou até ligar meu celular aqui para acompanhar o que vocês estarão escrevendo aí, viu? Como que nós podemos definir? Dízimo, a resposta para isso é uma questão de gratidão, sim ou não? Gostaria que você pudesse, então, responder a essa pergunta. Qual é a sua resposta para essa pergunta aí? Bom, eu já dei o tempo suficiente. Alguns acho que estão com medo de responder aqui, né? Mas vamos lá. Dízimo não é uma questão de gratidão. Pasmem vocês. Dízimo não é uma questão de gratidão. Como assim, pastor? Vou explicar. Dízimo é uma questão de honestidade. A Bíblia diz: roubará o homem a Deus? E Deus diz: sim, nos dízimos e nas ofertas vocês estão me roubando, porque isso não lhes pertence, e ao vocês utilizarem desses valores que são meus, vocês estão me roubando. Devolver o dízimo ao Senhor é simplesmente um ato de honestidade. Mas aonde que vem a gratidão aqui então? A gratidão vem no seguinte fato. Eu vou dar aqui um exemplo. Imagine que eu emprestei um dinheiro de um irmão da igreja. Não devo fazer isso. O pastor não deve fazer isso, mas é apenas um exemplo. E emprestou um dinheiro do irmão da igreja, R$1.000. Olha, irmão, hoje eu estou precisando de um dinheiro aí. Eu peço que você me ajude, eu vou te pagar aí daqui um mês. Hoje é dia 11, daqui um mês eu vou te pagar, vou acertar contigo. E aí então, dali 30 dias, eu apareço diante do irmão e digo: olha, irmão, com o dinheiro na mão, digo: olha, irmão, na verdade eu só estou te devolvendo esse dinheiro porque eu sou grato a você, viu? Porque se eu não fosse grato, eu não te devolveria isso. O que esse irmão diria para mim? Que grato o quê, pastor? Esse dinheiro é meu, passe para cá. Que gratidão, que esse dinheiro é meu, esse dinheiro me pertence. Que gratidão, isso é meu. Ou seja, o ato de devolver o dinheiro é um ato de honestidade. Agora, como que eu vou devolver esse dinheiro? Irmão, eu quero agradecer imensamente por aquilo que você fez. O que você fez muitas vezes nem parente de sangue. Se é parente, deve ser de sangue, né? Nem pessoas de sangue fazem isso por a gente. Então eu sou muito grato por aquilo que você fez. Muito obrigado. Então veja, o ato de devolver é um ato de honestidade. O espírito que se devolve é um espírito de gratidão.
Entendeu aqui agora? Portanto, se você está com seus dízimos separados aí, você está sendo honesto para com Deus. Mas Deus também quer que você devolva pelas motivações corretas. Pelo espírito de gratidão com relação àquilo que Ele fez por você. E veja, não é num espírito de barganha do tipo, eu vou devolver para receber bênçãos. Porque dízimo não tem que ver com o futuro. Dízimo tem que ver com o passado. Eu vou devolver por aquilo, em reconhecimento daquilo que Deus me deu. Com um sentimento de reconhecimento e gratidão por aquilo que Deus me deu. E não aquilo que Ele me dará. Porque se eu devolvo o dízimo pensando naquilo que Ele pode me dar no futuro, eu estou comprando a Deus. Comprando a Deus por meio da minha fidelidade. E essa não é a motivação correta de se devolver os dízimos. Ok? O ato da devolução, honestidade. O espírito da devolução, gratidão. Feche os seus olhos, vamos orar. Grande Deus, obrigado por estarmos aqui mais uma vez. Pedimos aqui, ó Deus, a Tua bênção para que possamos ser fiéis a todo tempo, a todo momento. Venha perdoar agora as nossas dívidas, Pai. Perdoe as nossas falhas pessoais. E rogamos, ó Deus, que o Senhor venha abençoar aquilo que lhe pertence para alcançar os objetivos nos quais o Senhor determinou. Também nos abençoe agora na exposição da palavra. Que possamos compreender a palavra. E que possamos ser sábios no que diz respeito, no que tange as questões do casamento, divórcio e novo casamento. Pedimos a Tua direção em nome de Jesus. Amém. Ok, gente. Ok. Vamos então, pegue a sua Bíblia e abra no livro na carta de 1 Coríntios. Na carta de 1 Coríntios, capítulo 7. Abra aí a sua Bíblia. E abra na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7. Nós vamos ler do verso 10 até o verso 17. Acompanhe comigo aí na leitura. Na minha versão diz o seguinte: Ora, aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Se, porém, ela vier a separar-se, que não se case ou que se reconcilie com o seu marido, e que o marido não se aparte de sua mulher. Aos mais digo eu, não o Senhor. Se algum irmão tem mulher incrédula, e esta consente em morar com ele, não a abandone. E a mulher que tem marido incrédulo, e este consente em viver com ela, não deixe o marido. Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa. E a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. De outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Mas, se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. Em tais casos, não fica sujeito à servidão, nem o irmão e nem a irmã. Deus vos tem chamado à paz. Pois, como sabes, ó mulher, se salvarás o teu marido? Ou como sabes, ó marido, se salvarás a tua mulher? Ande cada um segundo o Senhor lhe tem distribuído. Cada um conforme Deus o tem chamado. É assim que ordeno em todas as igrejas. Ok. Deixa eu fazer uma breve introdução, então, à minha fala de hoje. Ao estudarmos aqui a primeira carta de Paulo, na verdade, precisamente o capítulo 7, nós devemos ter sempre em mente que Paulo está respondendo a perguntas específicas. Ele não está desenvolvendo uma teologia do casamento em um único capítulo, uma teologia completa sobre esse assunto, num único capítulo da Bíblia. Precisamos levar em consideração o que o restante da Bíblia também fala a respeito desse assunto. Então, isso você tem que ter em mente. Paulo não esgota o assunto em 1 Coríntios capítulo 7. E ele está respondendo a perguntas que foram realizadas pelos cristãos que moravam na cidade de Corinto. Observe, abra lá no capítulo 7, verso 1. Olha lá para você ver. Olha como que ele começa o capítulo. Quanto ao que me escrevestes, percebe? Veja,
Eles escreveram cartas, ou carta para Paulo, fazendo perguntas, indagações, dúvidas. E dentre essas dúvidas, haviam dúvidas com relação ao casamento. Paulo, então, está se atendo aqui em responder essas dúvidas. No entanto, nós não temos a carta que eles enviaram para Paulo. Nós não temos. Não temos como precisar quais eram exatamente essas perguntas. Podemos apenas inferir, uma conjectura. Apenas conjecturar, com base nas respostas que Paulo deu. Com base naquilo que ele escreve, com base naquilo que ele fala, nós podemos imaginar do que se tratavam as perguntas que eles haviam realizado. Ok? Agora, Paulo ele precisava, portanto, responder a perguntas que Jesus não havia discutido. Nós já estudamos extensamente a questão do divórcio e novo casamento nos evangelhos. Estudamos ali, já alguns sábados atrás, estudamos 2 sábados, já estudamos sobre as declarações de Jesus a respeito do casamento. No entanto, Paulo precisava agora, ele precisava se concentrar em situações que Jesus não havia apresentado. E no caso das questões dos quais Jesus tratou, ele, o apóstolo, fazia referência às suas palavras da seguinte forma: ordeno não eu, mas o Senhor. Essa expressão nada mais era do que uma referência direta a um ensino claro apresentado por Jesus a respeito do casamento. No entanto, quando se tratava de uma situação que Jesus não havia abordado em seus ensinos, que não está registrado, portanto, nos evangelhos, ele dizia: aos mais digo eu, não o Senhor. Aqui então vinha uma explicação inspirada de Paulo, uma recomendação inspirada de Paulo, no qual Jesus não havia abordado no seu contexto. É isso aqui. Não significa que a ordem do Senhor é mais autoritativa do que aquilo que Paulo recomendou. Paulo escreve sob inspiração. Ele só está dizendo o seguinte: o que eu vou dizer daqui para frente não é uma ordem explícita dada por Jesus. É uma recomendação que estou apresentando a partir de agora, diante do contexto que nós estamos vivendo. É isso que quer dizer essa expressão. Ok? Algumas pessoas vão querer colocar Paulo contra Jesus. Alguns vão dizer que Paulo era contra algumas afirmações realizadas por Jesus. Nada disso é verdade. O que Paulo está fazendo é apenas um complemento em circunstâncias nos quais Jesus não havia apresentado um respaldo, uma argumentação. Mas o que Paulo escreveu que veio a ser conhecido como o chamado privilégio paulino? Na verdade, o privilégio paulino se concentra mais especificamente ao verso 15. Lá no verso 15. Depois nós vamos ler na íntegra de novo. Para alguns intérpretes, o verso 15 do capítulo 7 permite ao cônjuge abandonado se libertar do voto matrimonial. Para alguns, então, intérpretes, eles olham para o verso 15 e eles veem nesse verso uma possibilidade, uma brecha, para dizer que não é apenas por relações sexuais ilícitas que uma pessoa pode se divorciar e casar de novo. Também Paulo apresenta aqui que se o descrente quiser se apartar, o crente não precisava ficar submisso a isso, portanto estava livre dos votos conjugais, então pode se casar de novo. É assim que alguns intérpretes, eles veem o verso 15 do capítulo 7. Agora, uma pergunta que eu faço: Paulo está dando direito a novo casamento quando não há, ou melhor, quando há situações em que não houve relação sexual ilícita envolvida? Será que é isso mesmo? Vou repetir, porque essa é a problemática. Paulo está dando direito a novo casamento quando há situações que não houve relações sexuais ilícitas envolvidas? Será que é isso mesmo? Então, vamos fazer aqui a análise dos versos que nós lemos aqui, do verso 10 ao 17. Vamos lá, acompanhe comigo. Nós vamos começar a partir do verso 10. Ora, aos casados ordeno não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Se, porém, ela vier a separar-se,
que não se case ou que se reconcilie com seu marido, e que o marido não se aparte de sua mulher. Ok. Vamos começar por esses 2 primeiros versos aqui. Nesse texto, o que Paulo está falando, pastor? Paulo está dizendo que irá reproduzir o que Cristo ensinou sobre o casamento. E sabemos que isso está relatado lá em Mateus capítulo 5, verso 31 e 32, Mateus capítulo 19, Lucas capítulo 16, verso 18, Marcos capítulo 10, verso 10 a 12. Lá estão os ensinamentos de Cristo claros a respeito do casamento. Em outras palavras, Paulo está se valendo do ensino de Cristo para apresentar-se contra os divórcios triviais. Contra os divórcios banais. Exatamente conforme Jesus se apresentou. O que poderia estar acontecendo aqui é que mulheres e até mesmo homens, crentes, ao abraçar o Evangelho, começaram a ter resistência dentro de casa por parte do cônjuge descrente. É possível que estivessem aqui procurando Paulo para saber se deveriam manter o seu matrimônio, em face de que o outro cônjuge não havia abraçado também a nova fé. É possível que eles tenham, inclusive, ido ao extremo ao interpretar o casamento como um estado pecaminoso, que conspira contra a santidade e que deveria, portanto, ser evitado. Então, alguns diziam assim, olha, poderiam pensar assim, eu permanecer casada ou casado com essa pessoa que não aceitou, não abraçou o Evangelho como eu, isso aqui é uma relação imprópria. Isso aqui é uma relação impura. Isso aqui não é lícito. Eu devo agradar a Deus. Eu acredito que para agradar a Deus eu devo me separar do cidadão ou da pessoa, da minha esposa, ou no caso da esposa do marido. Então, eles tinham uma dúvida sobre se esse casamento seria legítimo diante de Deus. Essa era a dúvida. Será que esse casamento é legítimo diante de Deus? É reconhecido pelo céu? Possivelmente essas eram as dúvidas apresentadas por eles. Então ele diz, ora, aos casados ordeno, não eu, mas isso está explícito nos ensinos de Cristo, que a mulher não se separe do marido. E aí então ele diz, se porém ela vier a separar-se, que não se case, ou que se reconcilie com o seu marido, e que o marido não se aparte da sua mulher. Ele não apresenta um conceito novo, mas estava dizendo com isso que não se deve divorciar por qualquer motivo. O casamento é uma instituição tão sagrada que nem mesmo a aceitação do Evangelho por parte de um dos cônjuges dão o direito de romper com o matrimônio. O casamento é tão sagrado quanto o próprio Evangelho. Na verdade, o casamento faz parte do Evangelho. Ambos têm o mesmo autor. Em contraste aqui a ofensas triviais ou questões banais, a própria irmã White, ela escreveu no livro Lar Adventista, capítulo 56, ela diz assim, nada senão a violação do leito conjugal pode quebrar ou anular o voto conjugal. No mesmo livro, no mesmo capítulo, ela diz, só há uma razão pela qual o marido pode legitimamente separar-se de sua esposa ou a esposa do seu marido. E ela coloca o adultério. Aqui ela está abordando o assunto pelo mandamento geral, sem abordar as especificidades, obviamente, do casamento. O adultério é a única forma que legitima um divórcio, porque a parte inocente teria direito a novo casamento. No entanto, não é, obviamente, a única situação que justifica uma separação. E aqui nós temos que entender essa diferença. Divórcio na Bíblia é algo que você pode, que acontece de forma legítima quando tem relação sexual envolvida, um adultério por relação sexual envolvida. No entanto, uma coisa é divórcio, outra coisa é separação. Aqui, a irmã White não está falando sobre
separações justificáveis. Mas ela está falando sobre o divórcio. O divórcio é aquilo que você se separa por um motivo que Jesus apresentou e que, portanto, lhe dá direito a novo casamento. No entanto, existem casos que, infelizmente, podem fazer com que rompam os laços matrimoniais, mas não necessariamente te dão direito a novo casamento. Veja, na segunda parte do texto, o apóstolo abre a possibilidade para uma separação, onde não houve adultério envolvido, mas ordena que a pessoa não se case ou que se reconcilie com seu cônjuge. Então, nesse caso, a separação que não tivesse ocorrido o adultério não daria direito a novo casamento. Perceba o que ele diz, ó. Ele diz assim, vamos voltar lá ao texto. Se, porém, ela vier a separar-se, que não se case. Ou, então, que se reconcilie com o seu marido. Percebeu? Então, existe a possibilidade de uma separação no matrimônio? Infelizmente existe. Mas nem toda separação lhe dá direito a novo casamento. A única exceção que dá direito a novo casamento é aquilo que Jesus disse: relações sexuais ilícitas. É a única. Caso contrário, podem existir casos justificáveis que se tornem insustentável o matrimônio, mas não dão direito a novo casamento. É isso aqui. Alguns acham duro isso, né? Alguns acham pesado isso, mas me permita abordar um pouco mais esses assuntos. Veja, Paulo ele abre aqui a possibilidade de uma separação dentro de um matrimônio que não seja por relação sexual ilícita. Quando Jesus aborda o assunto do casamento, ele deixa claro que quando você se divorcia do cônjuge, não sendo por relações sexuais ilícitas, expõe a outra pessoa ao adultério. Jesus deixa claro isso. Paulo reconhece nesse texto em que há casos que podem levar a uma separação, mas ele não fala que isso dá direito a novo casamento. Separação não é sinônimo de desobrigação para com as leis matrimoniais. Não é sinônimo. Em 1863, a irmã White escreveu o seguinte: uma mulher pode estar legalmente divorciada do marido pelas leis do país, mas não divorciada à vista de Deus e de acordo com a lei mais alta. E ela continua dizendo: embora as leis do país possam permitir o divórcio, à luz da Bíblia, continuam como marido e esposa segundo as leis de Deus. Só não continua como marido e esposa se tiver um ato de relação sexual onde a pessoa não quis se reconciliar, não houve o espaço aqui para a reconciliação, então a parte inocente tem direito a se separar e casar-se novamente. E está livre dos seus votos conjugais perante Deus. Mas não está livre perante a lei de Deus se ela se separou, casou de novo num relacionamento que anteriormente não ocorreu relação sexual ilícita. O mundo pode reconhecer, mas Deus não reconhece isso. Ela escreveu isso no Lar Adventista, também no mesmo capítulo 56. Mais especificamente, a página 344. Bom, qual seria o resumo desses versos então, pastor? O resumo seria o seguinte: o divórcio não é uma opção para o cristão. Já começa por aqui. Não deve se separar. Não é uma opção para o cristão. No entanto, se o ideal não puder ser alcançado e acabar por haver uma separação, uma mulher ou um homem, não crente aqui no caso, não importa, não tem o direito de se casar outra vez. Isso nos mostra que devido à dureza do nosso coração, Cristo vai falar sobre a dureza do nosso coração. Isso mostra que, devido a essa dureza do nosso coração, existem certas circunstâncias ocasionadas por um ou por outro cônjuge que podem levar a uma separação que, apesar de justificável, não me dão direito a novo relacionamento.
Jesus não abordou todos os casos justificáveis de separação. Ele apenas apresentou o único caso aceito pelo céu que dá direito a divórcio seguido de novo casamento: o adultério por relação sexual ilícita. Pastor, quais seriam casos justificáveis? Bom, não precisa ser nenhum especialista, mas eu gostaria de dar apenas alguns exemplos aqui para que você pudesse ter ideia de que não é uma coisa trivial que vai fazer com que eu me separe da minha esposa, ou no caso da esposa do marido. Porque isso é condenado pela Bíblia. Mas, exemplos: misoginia, a violência doméstica, a violência por parte do homem para com a mulher, violência da parte da mulher para com o homem, porque isso também pode acontecer. Algumas mulheres tomam a chefia da casa e são tão autoritárias e abusivas que é o homem que é a parte inocente, às vezes, da coisa. Ele que é o violentado, o abusado, não necessariamente o homem. Via de regra é o homem, por às vezes ter uma condição física mais forte. Mas existem casos em que o contrário é o que acontece. Já chegaram situações onde o marido já se queixou para mim, falei: pastor, eu não aguento mais. E a mulher ali agindo de maneira agressiva, uma agressão física, com tapas, com palavras de baixo calão, constantemente. Então, mulheres autoritárias e abusivas, vícios, falta de afeto e respeito, autoritarismo e opressão, abuso sexual, são situações ocasionadas dentro do matrimônio que, com o passar de um tempo, se não for tratado, levam ao desânimo e abandono de um dos cônjuges. Mesmo em se tratando do matrimônio, uma mulher pode ser abusada sexualmente, pastor? Afinal de contas, a relação sexual não é obrigatório? Você não disse isso? Que não é necessariamente um privilégio, é uma obrigação? Sim, o sexo dentro do casamento é uma obrigação. Olha lá o que Gênesis 1 disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. É uma ordem. Agora, essa ordem significa que a mulher tem que estar disposta a todo momento para o marido? Significa isso? É claro que existem abusos sexuais dentro do casamento, sim. Quando que isso ocorre? Quando o marido, por exemplo, força a esposa a ter relação sexual de uma forma agressiva. Ou quando ele está embriagado, por exemplo. Quando obriga a esposa a ter relação sexual quando ela está fisicamente indisposta. Um exemplo: está acamada, está doente. Agora, deixa eu fazer uma observação a isso aqui que eu falei. Porque algumas mulheres que estão assistindo aí, quem sabe estão assistindo com o esposo, está dando aquelas cutucadas. Eu falo para você quando eu estou com dor de cabeça. Né? Viu? O pastor está falando aí. Não sou obrigado. Então preste atenção. Bom, deixa eu fazer aqui uma observação. Vou fazer uma ressalva aqui, tá? É verdade que você pode estar sofrendo de algo crônico, por exemplo. Né? E se isso for o seu caso, meu irmão e minha irmã, você tem a obrigação de procurar tratamento. Obrigação. E cabe ao esposo, ou à esposa aqui no caso, paciência e respeito. Mas tem esposas que dão desculpas a toda hora, viu? Tem esposa, agora chegou a vez do marido dar um cutucão do lado da esposa aí. Tem esposas que dão desculpas a toda hora, nunca estão dispostas, né? Para essas eu vou dar uma dica, né? Vou dar uma dica para os homens aqui, né? Antes de ir para casa, passe na farmácia. Passe na farmácia, compre lá um remédio para dor de cabeça. Ao chegar em casa, diga para a esposa: amor, está aqui teu remédio. Que remédio? O remédio para dor de cabeça. Mas eu não estou com dor de cabeça. É isso que eu queria ouvir. É isso que você vai dizer. Então pronto, aí está eliminado a desculpa. Então agora, lógico, tirando as brincadeiras à parte aqui, né? Os homens vão achar, acho que engraçado isso aqui. Por favor, isso aqui é apenas uma brincadeira. Mas veja, a despeito dessa brincadeira, eu estou dizendo aqui o seguinte: que nós devemos sim respeitar quando a pessoa está indisposta fisicamente.
Temos que respeitar. Obrigar a esposa a ter relação sexual, se utilizando de formas de sexo, por exemplo, que ela, inclusive, compreende não serem lícitos. Isso também é uma espécie de abuso. Tudo isso, apesar de a Bíblia não apresentar como casos que me dão direito à separação, entendemos que são casos justificáveis. Uma vez que, pelo diálogo, foram procurados esforços para contornar a situação, a busca do aconselhamento pastoral, o tratamento profissional, o exercício da paciência e o amor cristão, e mesmo em face dessas medidas não houve progresso. E uma das partes é relutante. Há certos casos que a separação é o mal menor. É o mal menor. O manual da igreja, item divórcio, página 164, diz o seguinte: uma separação ou divórcio que resulta de fatores como violência física ou em que não está envolvida a infidelidade ao voto matrimonial, não dá a nenhum dos cônjuges o direito bíblico de se casar novamente. A menos que no ínterim a outra pessoa se tenha casado novamente. Então, haja cometido adultério ou fornicação ou tenha morrido. Se um membro da igreja que se tenha assim divorciado se casar novamente, sem essas bases bíblicas, deve ser removido do rol de membros. E a pessoa com quem se casar, se for membro da igreja também, deverá ser removida. Isso aqui está na página 164 do Manual da Igreja, a última versão de 2015. Ou seja, aqui apresenta a disciplina eclesiástica para casos de pessoas que se divorciam e não houve adultério por parte do outro cônjuge e agora se casam novamente. Ou pessoas que se divorciaram em que houve um caso justificável, violência física. Você não tem como viver dentro de um relacionamento assim. No entanto, você pode até se separar. Mas isso não lhe dá direito ao novo casamento. Se você casar, você, se é membro da igreja, será removido do rol de membros da igreja. E a pessoa que casar com você, se também for membro da igreja, deverá ser removido do rol de membros da igreja. Alguns aqui estão com o cabelo em pé, então, agora. Pastor do céu. Fique tranquilo. Não fique se preocupando aí com os outros casos na igreja que talvez estão dentro dessa condição. Se preocupa agora aí com o seu casamento. Tá? A disciplina eclesiástica aplicada em tais casos, amigos, é a remoção do rol de membros da igreja. Isso não significa expulsão das reuniões da igreja. E isso também não significa que a pessoa não possa ser readmitida. Mas representa a reprovação da igreja pelo ato infame cometido que trouxe um mau testemunho para com a fé e os princípios defendidos por esse rebanho. É o tal do escândalo que Jesus disse. Um escândalo para a igreja, um mau testemunho. O que os demais irão dizer? Ué, não são os cristãos que defendem a legitimidade do matrimônio, que ele é indissolúvel, que ele é algo criado da parte de Deus, e que ele é para toda a vida, ele é vitalício. Não é isso que os cristãos dizem? Então por que está acontecendo isso no seio do cristianismo? Isso se torna um mau testemunho para a igreja. E a igreja precisa se pronunciar para com aqueles membros que, infelizmente, por causa dos seus procedimentos, acabam trazendo um opróbrio para a igreja. A igreja precisa ter o direito de se pronunciar. Bom, em seguida, hoje minha aula não é sobre manual da igreja, mas apenas fiz uma menção porque achei necessário colocar dentro desse momento aqui. Em seguida, continuando a leitura do texto, se discute o caso que um é cristão e o outro não. Volta lá para 1 Coríntios 7 e você vai perceber na sequência. Do verso 12 em diante ali, né? Então aqui, a partir do verso 12, eu vou ler aqui para vocês. Aos mais digo eu, não Senhor. Se algum irmão tem mulher incrédula e esta consente em morar com ele, não a abandone. E a mulher que tem marido incrédulo e este consente em viver com ela, não deixe o marido. Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa e a esposa incrédula é santificada. Bom, isso aqui eu vou explicar depois. Veja, deixa eu me concentrar nisso aqui. Ó.
Aos mais digo eu, não, Senhor. Se algum irmão tem mulher incrédula e esta deseja morar com ele, não deve ser abandonada. Veja, o que está sendo discutido aqui? É o caso que um é cristão e o outro não. Seria, portanto, a pergunta, seria, portanto, aconselhável uma separação voluntária, apropriada, nesse caso aqui? Será que seria aconselhável uma separação pelo fato de um ser crente e o outro não? De um aceitar e o outro não? Será que por o incrédulo agora, mesmo em face da tua aceitação da fé, de dizer assim, não, mas tudo bem, eu não me importo com essa nova fé, eu desejo continuar contigo. Será que é aconselhável uma separação no caso desse? Ou seja, o marido ou a esposa crente poderia não desejar permanecer em contato íntimo com o descrente. No entanto, Paulo orienta que o crente não tem direito a separar-se da pessoa. Não tem esse direito. Mesmo que a pessoa não tenha abraçado o evangelho como ela abraçou. Veja. Em casos que há uma instrução explícita de Cristo, Paulo dizia, ordeno, não eu, mas o Senhor. Mas no caso em que não havia uma instrução específica, ele orienta, inspirado pelo Espírito Santo. Digo eu, não o Senhor. E por que não foi abordada essa questão por Jesus, pastor? Por um motivo muito simples. Jesus não lida com casamentos no mundo gentil. Jesus lidava com judeus, e judeus não se casavam com não-judeus. De forma geral, os judeus se casavam com mulheres judias e que, portanto, professavam a mesma fé. Isso não era um problema no território judaico. Isso é um problema dentro do território gentil. É por isso que Jesus não abordou esse assunto. E é por isso que Paulo precisa abordar esse assunto. No contexto de Paulo, ele está lidando com um caso onde um dos cônjuges abraçavam a fé apostólica, mas o outro não. Então ele orientava que o evangelho aceito por um dos dois não deveria romper com os laços matrimoniais que já estavam estabelecidos antes de eles abraçarem a fé. Vocês foram chamados por Cristo estando casados, portanto permaneçam casados. Independentemente se essa pessoa que está ao seu lado aceitou ou não. Esse casamento não se torna ilegítimo, porque você agora é um crente e o outro não. Não se torna legítimo. Ele continua sendo aceito pelo céu. Ele continua sendo válido por Deus, não há dúvida disso. Agora, o que significa a expressão? Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa. E a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. De outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. O que Paulo queria dizer com isso? O entendimento disso é que vai fazer com que você entenda o verso depois posterior, que é o verso da discussão e a problemática. Veja, o contexto dessa passagem é o temor, o medo, por parte de alguns crentes, de que a permanência nas relações conjugais íntimas com um incrédulo resultasse numa espécie de uma corrupção, uma impureza, algo não santificado, algo não aceito por Deus. Paulo não quis dizer aqui que o marido ou a esposa incrédulo se tornariam santos, ou que seria convertido se continuasse a viver com um cristão, ou que o incrédulo, de forma gradual, se tornaria favorável ao cristianismo. É assim que muitos interpretam esse texto. Paulo está querendo dizer aqui que pelo fato de conviverem juntos, haveria agora uma possibilidade de o incrédulo se familiarizar com o cristianismo e também se converter. Não, não é isso que ele está tratando aqui. Ele vai tratar disso, no verso 17. Aqui ele não está falando isso. Aqui quando ele diz assim, porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, não é esse o sentido que muitos dão aí. O sentido aqui é outro. Ele se refere à condição da pessoa nesse tipo de relacionamento. Eu vou explicar, fique tranquilo. Aperta o cinto aí. Ou seja, a palavra santificado aqui descreve simplesmente alguém que não se corrompe, que não é contaminado por estar num casamento dessa natureza. Num casamento onde um é crente e o outro descrente. Ele não se torna corrupto por isso. Ele não se torna impuro por isso.
Agora, o incrédulo é santificado no sentido da legitimidade desse relacionamento. Em outras palavras, não há nada nesse tipo de relação, nesse tipo de matrimônio, que torne vocês impuros. Esse casamento é reconhecido por Deus e por sua igreja. Portanto, ao você permanecer casado com a pessoa, você simplesmente está reconhecendo aquilo que Jesus disse. O matrimônio é indissolúvel, ele é vitalício, portanto ele é santo. E se ele é santo, o marido, portanto, é santificado nesse relacionamento. Ele não é um impuro. Você também não vai se tornar impura por essa relação. Vocês são santos, no sentido de esse matrimônio é legítimo diante de Deus. E agora, se o apóstolo sancionasse o divórcio pelo fato de um dos cônjuges ter abraçado a fé e o outro não, significaria que esse matrimônio não seria considerado legítimo. Se ele dissesse assim, não, se ele não aceitou, então é melhor vocês se separarem. O que ele estava querendo dizer com isso? Isso aqui não é válido. Isso aqui não é aceito. Por isso vocês devem se separar. Mas não é isso que ele faz. Ele diz assim, vocês não devem se separar. Sabe por quê? Porque é santificado esse relacionamento. É santo, é legítimo, é correto, é direito. E aí então, voltando aqui, se o casamento não fosse legítimo, entre um incrédulo e um crente aqui nesse caso, os filhos desse relacionamento também não seriam. Ou seja, seriam nascidos de um casamento não santificado, ou seja, não legítimo. Portanto, esses filhos, quando se fala assim, seriam impuros, significa não seriam legítimos. Se eu sancionasse o divórcio pelo fato de ele não ter abraçado a fé como você, eu diria que esse casamento não vale. Então, se esse casamento não vale, os filhos de vocês são o quê? Você entendeu aqui agora o que ele quer dizer? Então esses filhos também não podem ser considerados legítimos. Porque se esse casamento também não é casamento, é claro que isso é casamento e não deve ser dissolvido pelo fato de você ou ela ter abraçado o Evangelho. Essa é a recomendação de Paulo. Deu para entender aí agora? Agora, verso 15, né? Abra lá. O verso 15. O famoso verso 15. Aí ele diz o seguinte: mas se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. Em tais casos, não fica sujeito à servidão, nem o irmão, nem a irmã. Deus vos tem chamado à paz. Pois como sabes, ó mulher, e aí então, Paulo vai falar sobre a questão de como que você sabe se você vai converter ele ou não, ou se... Não. Veja, vamos nos concentrar aqui. Ó. Se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. Em tais casos, não fique sujeito à servidão. Nem o irmão, nem a irmã. Espera aí. Aqui, é nesse texto que algumas pessoas dizem que Paulo está dando um novo mandamento. Um mandamento do tipo assim, olha, se ele, o incrédulo, quiser se apartar... Não fique forçando essa relação. Se aparte. E ao se apartar, aceite essa separação. E ao se apartar, você está livre dos seus votos conjugais. É assim que Lutero, inclusive, interpretava esse texto. É assim que muitos cristãos interpretam hoje no meio evangélico. É por isso que você vê pastor adventista não realizando certos casamentos, certas cerimônias, e você vê pastores evangélicos fazendo. Agora você entende o porquê. Porque para muitos, o simples fato de uma pessoa que, eu não quero mais ficar ao lado de você, não desejo mais tua companhia, vamos nos separar. Então alguns interpretam, bom, se ele disse que não quer mais ficar ao lado de você, o que você vai fazer? Então, se separe, só que você não tem direito apenas à separação. Case de novo. Você vai ficar solteira ou solteiro pro resto da vida? É assim que alguns interpretam. Chamado então de privilégio paulino. Mas na verdade é o seguinte, gente. Obviamente que só existe uma razão na Bíblia que lhe dá não apenas direito a divórcio e novo casamento. Não apenas divórcio, mas também a novo casamento. Que é as relações sexuais ilícitas. Essa é a única. Se você está num relacionamento abusivo, quem sabe sofrendo violência, e você não aguenta mais, tentou todas as formas e meios para consertar esse casamento, mas não teve jeito.
pastor, eu prefiro me separar. Eu acredito que em alguns casos, sim, a separação é o mal menor. Mas você não tem direito a casar-se novamente. Até que ele ou ela tenha cometido um ato de relação sexual ou se casado de novo, aí sim, aí isso lhe dá direito a casar-se novamente. Por quê? Porque daí, nesse caso, o relacionamento deste se torna um relacionamento adúltero e o seu, agora você está livre. Porque foi a pessoa que rompeu com os laços matrimoniais, não você. E aí então você pode sim casar-se novamente. Caso contrário, você não pode. Paulo não está apresentando aqui, queridos, obviamente, com a expressão não fique sujeito à servidão, ele não está apresentando aqui para os cristãos em Corinto uma brecha para a pessoa casar de novo, então. Então, pastor, o que ele está dizendo? Essa sujeição à servidão significa o seguinte: a pessoa não estava mais obrigada a testemunhar ao incrédulo ou se reconciliar com ele ou com ela. Olha, se ele quiser que se apartar, então que se aparte. Não adianta mais forçar essa relação. E você agora está desobrigada ou desobrigado da reconciliação ou está desobrigado, inclusive, do testemunho para com essa pessoa. Você está desobrigada disso. Agora, você não está desobrigado dos votos conjugais. Porque por mais que o país diga, ok, vocês estão separados, então estão divorciados, cada um pode seguir sua vida. Mas a lei do céu diz não. O que Cristo disse? A não ser por relações sexuais ilícitas. Aquele que casar estará num ato de adultério. Portanto, não esqueça da recomendação dada por Jesus. Quando Paulo diz, não está sujeito à servidão para com o outro, significa não estar sujeito à obrigação de testemunhar ao incrédulo, ou até mesmo de reconciliar-se com ele. Está isento dessas obrigações conjugais, mas não está isento dos votos conjugais. Vai permanecer solteira, até que ele ou ela pratique um ato de fornicação, um adultério, ou se case novamente, ou morra, né? Ou morra. Abra sua Bíblia lá, rapidamente, para a gente ir encerrando. Em Romanos capítulo 7. Como assim, pastor? Morra. Então vamos lá, rapidamente, para a gente se encaminhando aqui para o final. Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7. Abra lá a sua Bíblia. Romanos capítulo 7. Diz assim, ó, verso 1. Porventura ignorais, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida? Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido enquanto ele vive. Mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal. Aí depois então ele vai fazer a analogia do casamento para falar sobre um outro assunto, que é com relação à lei. A lei de Deus. Mas o meu assunto não é a lei hoje. Não é a relação de graça e a lei. Não. Mas eu vou pegar esse trecho. Perceba. Aqui Paulo diz claramente que uma pessoa está ligada a outro enquanto ele vive. Mas se um dos dois vier a morrer, está livre. Aí sim, está livre da lei no matrimônio. Pode se casar novamente. Então, amigos, em resumo, quando que eu posso ter direito a novo casamento? Se o meu cônjuge vier a falecer. Esse é o primeiro. E segundo, se no nosso relacionamento o cônjuge adulterou por meio de relação sexual ilícita. Isso também. Eu posso me reconciliar. Não é pecado eu me manter. Pastor, é pecado eu ficar junto de uma pessoa que adulterou? É pecado? Não. Inclusive, Jesus vai orientar que o matrimônio deve ser vivido na base do perdão. Se nós não vivemos na base do perdão, nós estamos perdidos, porque nós sempre cometemos delitos, erros triviais. Nós temos que constantemente, diariamente, estar nos perdoando. E o perdão também é aplicado mesmo num caso tão trágico como esse. Jesus vai dizer, olha, vá pelo lado do perdão e da reconciliação. Mas se mesmo isso não for possível,
então você tem direito a separar-se sim e a novo casamento. Agora, existem casos que eu posso me separar por uma questão justificável, pastor? Claro que sim, justificável, não por coisas triviais. Agora, eu tenho direito a novo casamento, pastor? Não, não tenho direito a novo casamento. Esse é o resumo da ópera. Esse é o resumo da ópera. Amigos, eu quero então fechar aqui porque o meu tempo já foi, né? Tinha mais coisas aqui que eu queria falar, mas não vai ser possível. Veja, eu quero terminar dizendo assim. Quando Paulo fala a expressão não fique sob a sujeição à escravidão, o termo ali é um termo completamente diferente do termo divórcio ou separação na Bíblia. Esse é mais um motivo do que Paulo não está falando que você pode agora, você está livre dos votos conjugais, porque o termo ali é outro. É outro. Inclusive eu quero ler uma passagem da Bíblia para você que está lá em 1 Coríntios, mesmo capítulo 7, verso 39. Olha o que ele fala. 1 Coríntios capítulo 7, verso 39. Olha o que ele diz lá. Ele diz assim, ó. A mulher está ligada enquanto vive o marido. É a mesma coisa que ele disse lá em Romanos 7. Ele diz assim, contudo, se falecer o marido, fica livre para se casar com quem quiser. Percebeu? Claramente, de forma explícita. Mas somente no Senhor. E aqui que eu quero terminar hoje. Pastor, e se eu então estou nesse caso, né? Sou viúva, ou sou viúvo, ou sou vítima de um adultério por parte do meu esposo ou da minha esposa. E eu me separei, não deu mais certo, e agora estou solteira, divorciada. Um divórcio legítimo, que me dá direito ao novo casamento. Eu posso casar com quem eu bem entendo? Paulo então diz, você pode se casar, mas não com quem você bem entende, na verdade. Mas aqui diz com quem eu quiser, só que quem é este? No Senhor. Ou seja, você deve procurar uma pessoa que tenha a mesma fé que você. Agora, queridos, não basta ser cristão aqui. No contexto que nós estamos vivendo, não basta ser cristão. Existe um abismo de diferença entre um adventista e um batista em termos de teologia. Existe um abismo de diferença entre um católico e uma Assembleia de Deus. Existe um abismo de diferença entre um espírita e um adventista. Um abismo de diferença. Por mais que eles se denominem cristãos, e não estou dizendo que não são, obviamente, mas existe uma larga diferença de uma visão de mundo, de uma visão espiritual das coisas. Você não vai ser feliz. E você não pode passar por alto isso. Quando se fala que você deve casar no Senhor, não se aplica apenas a casar com um cristão, mas principalmente se aplica a casar com quem tem a mesma fé que você. A irmã White, ela vai falar muito a respeito disso. Olha, eu estava inclusive, ao estudar esse assunto, eu estava lendo alguns artigos e li muitas declarações da irmã White a respeito do assunto do casamento, separação, lei de divórcio, novo casamento. E ela fala constantemente, amigos, que nós não temos o direito de nos casarmos com aqueles que não têm a mesma fé que a nossa. No próximo tema, eu vou concluir na semana que vem. Eu vou abordar para vocês divórcio e novo casamento nos escritos da irmã White. Eu não vou querer dar uma palhinha hoje. Eu vou ler para vocês várias declarações, aonde vai nada mais, nada menos de corroborar com tudo isso que nós lemos aqui na Bíblia. Corroborar. E aqui então eu faço um apelo para você. Eu faço um apelo para você. Não estrague a sua vida. Casamento é uma coisa séria. A Bíblia, Deus leva o casamento a sério. É uma coisa séria isso aqui. Quando nós concluímos na Bíblia o assunto do divórcio e novo casamento, podemos perceber nitidamente que Deus leva o casamento a sério.
E é da vontade de Deus que a união matrimonial seja permanente. Nenhum cristão deve considerar o divórcio até que todas as alternativas tenham sido inteiramente esgotadas. Apesar de Paulo, quanto o próprio Cristo, darem espaço ao divórcio sob certas condições, esse jamais foi o propósito original de Deus. Portanto, preserve o teu casamento aí. Olhe para essa moça que está do seu lado e fale, olha, nós vamos ter que nos aguentar. Né? Porque nós vamos viver a vida juntos. Então vamos tentar viver da melhor forma possível. Seja feliz com ela. Seja feliz ao lado dele. Façam coisas que impressionem, que tornem fácil a caminhada a dois. Saiam da rotina. Ame essa pessoa. Mas pastor, eu perdi meus sentimentos. Então ore a Deus. Busque a presença de Deus e Senhor, brote em mim aquilo que não tem mais aqui dentro. E Deus há de atender você. E procure agora agir a despeito dos teus sentimentos, porque os sentimentos positivos irão novamente germinar. E eles irão crescer novamente. Aonde talvez o solo tenha ficado desértico por falta de chuva. Mas a chuva não, é a bênção de Deus, não há dúvida disso. Mas também agora bons procedimentos, cortesia, amabilidade, fraternidade. Tudo isso agora vai corroborar para que a chama do amor permaneça no seu matrimônio. Faça por onde essa pessoa se torne feliz, que ela tenha prazer de voltar para casa. Que ela tenha prazer de voltar ao seu lado, porque a partir do momento em que estar ao lado dos amigos é mais interessante do que estar ao lado da esposa, cuidado, é porque algum problema tem aí. Se estar com os amigos é mais prazeroso do que passar um momento a sós com a esposa ou com o esposo, então aí você já tem uma evidência de que as coisas não estão bem. Dialoguem, troquem intimidades. Troquem intimidades. Porque o divórcio, ou melhor, o adultério, ele começa muitas vezes quando você projeta sobre outra pessoa as intimidades que você deveria repartilhar com a tua esposa e com o teu esposo. E aí você começa a trocar dessas intimidades, vai criando afinidade, e quando vê, você está envolvida emocionalmente. O divórcio começa com uma interação emocional, para depois ser algo físico. Para depois ser algo físico. Cuidado com isso. Cuide do seu relacionamento. Bendito é o homem e a mulher, ou melhor, vou colocar aqui na pessoa do homem, por eu ser o sexo masculino aqui. Bendito é o homem que encontra numa mesma mulher uma confidente, amiga e amante. Bendito é o homem que faz isso. Bendita é a mulher que encontra num único homem o seu confidente, o seu amigo e o seu amante. Quero convidar aqui nosso querido irmão para cantar. Enquanto ele canta, gostaria que você pudesse estar ao lado da pessoa e, se você tem esse privilégio, abrace-a. Abrace-o e reafirme novamente os seus votos para com Deus. Preciso ouvir tua voz a me falar. Não tenho nada a te oferecer, somente um coração impuro e pecador. Mas aqui estou, me aceita, Senhor. Toma os meus pensamentos, meus dons
casamento fundamentado apenas em aparências, dinheiro, status social, é um fundamento muito frágil. O fundamento de um casamento deve ser a nossa relação com Deus. A nossa fidelidade a Deus deve ser o verdadeiro fundamento de um casamento. E a nossa fidelidade para com Deus é a garantia da nossa fidelidade para com o nosso próximo. Eu espero que você preserve o seu casamento, que nem uma pessoa preserva um carro antigo. O carro antigo não tem valor simplesmente porque é antigo. Ele só tem valor se ele estiver bem preservado. Tem gente que fala assim, eu estou 30 anos casado, mas olha para o casamento, está uma sucata. Né? Que valor teve esses 30 anos? Agora, tempo de casamento não significa qualidade. Assim como o tempo de ano de um carro antigo também não significa qualidade. Você tem que restaurar sempre algumas coisas que vão aparecendo, você tem que fazer melhoramentos, e é isso que vão tornar um casamento valioso. Portanto, não esqueça aí, você que gosta de carro, é apenas uma ilustração. Tua esposa não é uma lata velha, por favor, não, nada disso. E ele não é uma lata velha, por favor, nada disso. Mas precisa sempre de manutenção, é isso que eu quero dizer. Aqui nós temos que sempre prestar atenção. Feche os seus olhos. Poderoso Deus, muito obrigado pela mensagem que o Senhor nos trouxe nessa manhã. Obrigado pelas orientações. Obrigado a Deus porque podemos ter acesso a esse livro maravilhoso que é a Tua Palavra na linguagem humana, no sotaque humano, e nos coloca nos trilhos novamente. Teu Santo Espírito, por meio dos teus servos, inclusive o apóstolo Paulo, nos dão orientações que nos ajudam a colocar dentro da Tua vontade. Que nós possamos viver isso no dia a dia. Que possamos, ó Deus, amar o nosso cônjuge assim como o Senhor ama a igreja, de forma incondicional. Por favor, Deus, pedimos a Tua bênção, que o nosso matrimônio seja um excelente testemunho para os de fora. Que realmente o nosso casamento possa, ó Deus, ser um exemplo aqui na terra do plano original que o Senhor fundamentou lá no Éden. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você. Até o nosso próximo encontro. Amanhã, nossa série de cerimônia, a série profética. Tivemos alguns probleminhas no primeiro encontro, mas tenho certeza que amanhã estará tudo em ordem. Então, eu te convido amanhã, iremos falar sobre Laodiceia e Amonidão. Então, 7h30 estaremos já no ar. E no próximo sábado, iremos então dar continuidade à série Relacionamentos. Que Deus te abençoe.